chegando a mais uma edição do programa Saiba Mais com o pastor José Ordônio. Temos recebido várias questões já e a gente vai a cada programa soltando de acordo com os temas. Queremos agradecer sua participação, você que tem acompanhado, que já tem compartilhado, que tem dado o seu like, deixado o seu comentário. E a gente já está tendo um bom retorno nesse sentido. Pastor Ordônio, pronto para mais uma edição? Vamos embora. Pronto para mais uma edição. Vamos fazê-la agora. Pois bem, a Bíblia diz que Deus criou o mundo. Tem aqui mais uma questão. A ciência diz que o universo apareceu de uma explosão cósmica, inclusive chamado de Big Bang, que é produto da evolução, que isso leva milhões e milhões e milhões de anos. Enfim, quem está com razão nisso aí? A gente surgiu de uma explosão, uma amebazinha que foi se desenvolvendo até chegar no que somos hoje, ou realmente houve essa história aí, é possível acreditar que do nada Deus soprou, juntou terra, somos fruto da criação ou da evolução? Olha, essa é uma questão que até hoje não foi resolvida ainda. Os cristãos acreditam muito na criação. A ciência, ela diz que foi a evolução. E também tem um Big Bang. Big Bang é o que já foi descartado. Por quê? A ciência diz que o universo tem 17 bilhões de anos. A Bíblia diz que Deus criou o mundo, quer dizer, a Bíblia só se refere a 6 mil anos para cá. A diferença é quilométrica. Mas veja, se a Bíblia diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra. A ciência diz que há 17 bilhões que o universo existe. Então a diferença é muito grande. Mas todos os dois estão dizendo a mesma coisa. Por quê? Porque quando diz que Deus criou, no princípio Deus criou, que princípio foi? A Bíblia não estabelece um princípio, quando, uma data. E a ciência, como seu atrevimento, eu posso dizer assim, por quê? Porque não podemos ou não devemos acreditar em tudo que a ciência diz. Tem que ser um experimento. No século XVII, para você ter uma ideia, a ciência dizia que a nossa galáxia tinha 100 bilhões de estrelas. No século XIX, 200 anos depois, a ciência dizia que tinha 200 bilhões. Agora, no século XXI, a ciência está dizendo que a nossa galáxia ela tem 400 bilhões de estrelas. 400 para 100 é uma diferença muito terrível. Então veja que elas comungam de igual modo, sem querer, nesse aspecto. Quer dizer, no princípio criou Deus, e a ciência diz que há 17 bilhões de anos, mas estão dizendo a mesma coisa, porque a ciência não pode provar, até hoje não provou, essa quilometragem, essa distância. A ciência não conseguiu provar até hoje. Então, eles inventaram o Big Bang. Quem criou o Big Bang? O Big Bang, ele foi uma explosão, como você me falou, explosão cósmica. Para que houvesse essa explosão, teria que ter tido dois átomos, eles se chocarem, se colidirem, e aí houvesse essa explosão. Mas quem criou naturalmente os átomos? Foi a ciência? Teve que ter um criador para ter criado essas duas partículas. O problema da evolução, todos os três tem que ser um problema evolutivo. Teve um ovo, a galinha põe um ovo, você coloca lá, choca, e tem um pinto. Então evoluiu da galinha para o ovo, para o pinto. O pinto agora já vai ficar maiorzinho, tornar-se um frango e por aí vai. Então os três você tem que ter cuidado e tem que crer somente no problema da criação, porque os outros dois naturalmente já se foram. Ainda que seja um processo evolutivo, mas é como o senhor disse, esse ser que passa a ser evoluído, ao longo de 100 ou de 100 milhões de anos, seja que tempo for, mas quem criou esse ser? Então é algo realmente para se refletir. Agora, falando nesses seres, falando na criação, falando no Big Bang, falando e os dinossauros? De fato, eles existiram em alguma época? Esses seres
que nas escavações, quando menos se espera, aí descobre que ali foi descoberto o esqueleto de um animal gigante de não sei quantos milhões de anos ou milhares de anos. Os dinossauros existiram? Se existiram, como é que eles deixaram de existir de uma hora para outra? Teria sido a queda daquilo que a Bíblia narra, porque isso é outra linha também. A queda, como que a Bíblia narra que foi a queda de Satanás, quando ele foi jogado na terra, né, expulso do céu, e aí quando ele caiu na terra, ele teria causado esse terremoto e exterminado com... O que é que se pode dizer sobre isso? Olha, até hoje a ciência ela não provou por A mais B que os dinossauros existiram. No entanto, eles colocam uma série de coisas e a espinha dorsal do dinossauro está lá em Londres, está na Inglaterra, está não sei aonde, tal, nos museus. Mas até hoje não foi provado exatamente se existiram ou não. Se existiram e foram extintos através de um cometa que caiu lá, parece que na Rússia, não sei onde foi lá, criou uma cratera de 30 mil quilômetros por aí, e aí disseram, a ciência diz hoje que eles naturalmente existiram. Mas cadê os filhotes dele? Por que não, essa espécie não procriou mais? Quer dizer que matou todo mundo ali, quer dizer, os dinossauros foram extintos de uma vez só, não sei, a família deles, né? A raiz, o DNA desses dinossauros se foi também somente com essa explosão. Então até hoje, ainda a criatura humana não pode provar. Fizeram um estudo sobre as mais antigas nações do universo, foram os maias, os astecas, e o Egito, a China e outros países mais. Até hoje não se encontraram isso nas selvas, né? Lá algum dinossauro para que isso fosse naturalmente provado. Acreditamos sim, mas cadê as provas? Onde é que estão? Pois bem, vamos dar um salto aqui para outra questão, mas dentro da Bíblia ainda, que é sobre a ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que houve, né, esse processo de ressurreição dele. Quantos milagres aconteceu naquele momento, né, da narrativa bíblica sobre a ressurreição de Lázaro? Jesus Cristo, ele era um homem muito poderoso. E até ele chegando lá na casa de Lázaro, no quarto dia que Lázaro havia morrido, então já cheirava mal. A criatura humana, o corpo começa a ser putrefático, começa a apodrecer no quarto dia. Foi nesse dia que Jesus Cristo chegou na casa de Lázaro. E quando ele chegou, fez o primeiro milagre que ninguém diz qual é. O povo só fala na ressurreição, mas antes ele fez um milagre de aquele corpo putrefático de Lázaro, ele tornou ele são, tornou ele com toda a saúde, para depois chamar Lázaro, chamar o espírito de Lázaro para o corpo, para que Lázaro fosse naturalmente ressuscitado naquela oportunidade. Então, não foi um milagre só, foram dois, e talvez você só conheça um, que é o da ressurreição. O que poderia se chamar que é o sopro da vida, né? Ou seja, o corpo que está ali tornar a ter vida. Mas como tornar a ter vida se o corpo estava degenerado? Faz sentido. Veja bem, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas, por outro lado, também diz que ele escolheu um povo só para si, que é a menina dos olhos, é o povo querido, o povo amado. Ao ter um povo só seu, né, de uma forma... Isso não já é uma acepção? Não é ter essa história do povo escolhido de Deus? Isso não tem alguma coisa errada aí nessa explicação? Se a gente trocar esse vocábulo, fica muito mais fácil da gente compreender. Veja bem, se naquele tempo existia poucas nações, hoje parece-me que existe 200 por aí, 200 nações. E será que o Criador, quem criou esse povo, 8 bilhões de pessoas, será que ele não pode escolher? Será que ele não pode escolher um ou dois ou tal? Então ele escolheu uma, porque ele queria que aquela nação se originasse dali a glória dele. Ele, aquela nação é que iria agora expandir, que ia espraiar toda a questão da criação de Deus.
Então não é que Deus teve acepção de pessoas, é que ele escolheu aquela nação. Se ele escolhia uma, se fosse hoje que ele fosse escolher uma nação entre 200, será que ele não podia? Ele é o Criador, então ele faz naturalmente o que ele quer. Então ele, Deus, Jeová, escolheu a nação de Israel para espalhar a sua palavra e tal, e tudo mais, em todo o mundo. Veja bem, Jesus Cristo veio também, escolheu 12. Só era 12 que ele queria, mas naquele tempo não existia muito mais homens do que 12. Mas ele escolheu 12. Se ele fez toda essa geração, 8 bilhões de pessoas, será que ele não pode escolher uma nação para ele? Claro que ele fez isso, então não é uma acepção de pessoas. É porque a escolha dele, ele escolheu aqueles. E os outros, ele naturalmente deixou para lá, só queria escolher uma nação. Jesus Cristo só queria escolher 12 apóstolos, então foi isso que eles fizeram, mas não fizeram naturalmente a acepção de pessoas. Nessa questão aí, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, ou entre o período da lei e o período da graça, o senhor até acrescentou aí a questão, botou Jesus Cristo em cena, né? Botou o Filho em cena. Comentamos sobre o Pai, agora comentamos sobre o Filho. O Espírito está sempre nessa parada toda, digamos assim. Mas a gente não poderia dizer que a intenção original de Deus era ter um povo escolhido para si, e que esse povo, como tem também essa narrativa na palavra, o rejeitou, e uma vez que ele o rejeitou, esse povo escolhido agora passou a ser todos os povos que acreditarem, que crerem, que... Então eu acho que também essa nova dimensão, né, esse novo momento, esse novo testamento abriu essa possibilidade, já não mais para aquela panelinha, digamos assim, para aquele povo inicial, né? Isso acabou sendo expansivo para todos aqueles que crerem, inclusive de outras nações, de outros povos. Foi isso que aconteceu? Olha, tudo o que Deus fez, primeiro ele arquitetou lá na sua mente o que ia naturalmente fazer. Ele escolheu, como diz o anfitrião do cristianismo, o apóstolo Paulo, ele diz que ele já foi escolhido do ventre da mãe. Então, quando Deus arquitetou de que precisava de alguém, como o apóstolo Paulo, então ele primeiro arquitetou, depois escolheu Paulo já no ventre da sua mãe. E ele diz que eu fui escolhido. No Apocalipse tem um verso muito interessante, o capítulo 13, o versículo 8, que a Bíblia diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes de você ser feito, ele já lhe escolheu. Isso é acepção de pessoa? Não. Escolheu. Escolheu, as pessoas escolhem uma pessoa, escolheu Jonas para uma determinada missão, escolheu Moisés para uma determinada missão, ele não ia precisar de dois, precisava só de um. E os outros? Ele queria um só. Ele não queria dois, ele queria um. Escolheu Moisés e Arão para que eles fossem para o Egito libertar o seu povo, isto é, 430 anos passaram ali escravizados. 600 mil pessoas depois de que Meneptah, o faraó, libertou o povo, então eles vieram no deserto, 600 mil pessoas. Por que então só entrou 2 pessoas na terra prometida, na terra que Deus prometeu a Abraão? Por que só entraram 2? Aí você vai para o Éden e você vê quando o primeiro casal desobedece, Deus os põe para fora do jardim do Éden, coloca um anjo para que eles não entrassem mais, por causa da desobediência. Então, o maior pecado, o povo pensa que é adulterar, o povo pensa que é matar alguém. Não, é a desobediência. Por causa da desobediência é que o mundo está naturalmente como está. Mas o senhor já tinha comentado isso e eu também fiquei curioso agora. Então, não é pecado matar? É isso que o senhor quer dizer? Mas não responda agora. E essa fica já como a primeira questão do nosso próximo programa. A gente conta com sua audiência. Até lá.